Pastor Salomão da Paz. Meus irmãos, eu peço aos amados que abram a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 20, que diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes dois meus filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Podeis sentar-se, irmãos. Nós lemos esse texto de Mateus, capítulo 20, versículo 20 até o versículo de número 28, que fala sobre o pedido de uma mãe. E que nesse pedido nós temos uma lição deixada por Jesus. E é um pedido estranho, talvez alguns possam até imaginar assim: por que será que esta mãe pede a Jesus isto? E quem seria estes dois em que estaria assim eles gozando desse privilégio que a sua mãe desejava, colocando-os como está aqui à sua direita? E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que nesse pedido, a pergunta de Jesus foi: que queres? Jesus viu que ela estava ali à sua volta, e ela diz: manda aqui no teu reino esses dois filhos que eu tenho se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Me parece que nessa pergunta que Jesus faz a esta mulher, nos dá a ideia de que era alguém muito próximo, porque ao chegar próximo de Jesus, Jesus observava no seu olhar, no teu semblante, que ela queria alguma coisa. Tanto é que Jesus pergunta para ela: o que você quer? O que queres? E eu entendo que por Jesus perguntar isto, era alguém muito íntimo, era alguém que Jesus de fato amava. Era alguém que Jesus, no seu relacionamento, ele conhecia por certo aquilo que estava talvez, mesmo ele como homem, com a natureza que ele tinha ali, por ele estar também na condição humana, mas de relacionar-se com esses, Jesus, eu imagino que ele já tinha no seu coração ali, ao olhar para aquela mulher, a percepção que ela queria, ela desejava lhe pedir algo, e Jesus, percebendo isto, do seu olhar, diria a ele: este olhar me diz algo. E Jesus chega para ela e pergunta: o que é que você quer? E esta mulher era a mãe de Tiago e a mãe de João, os filhos de Zebedeu,
eram eles, eram os apóstolos. E esses apóstolos, os dois sendo irmãos, levanta a sua mãe a percepção de que por ele ser muito íntimo de Jesus, ali estes dois homens, no seu coração era que eles gozassem do privilégio de poder sentar-se à sua direita e outro à sua esquerda. E a gente percebe que nesse texto era alguém muito próximo, e por ser filho de Zebedeu, ali aquela mulher, por certo, podia ser, segundo alguns outros textos, me dá a ideia que ela fosse Salomé, que é justamente a irmã de quem? De Maria. Portanto, esses dois eram primos de Jesus. Então, por ser alguém muito próximo, ela desejava como mãe, talvez, ter algum direito ou dar aos seus filhos alguns privilégios. E Jesus tira deste momento para nos ensinar e para ensinar para eles ali uma lição. E Jesus fala algumas coisas que nós queríamos compartilhar nesta noite. Eu queria que você perguntasse para o seu irmão nesta hora. Primeiro você perguntasse para si mesmo: que tipo de servo você é? Que tipo de servo eu sou? Não quero que você pergunte para o seu irmão, mas eu queria falar sobre isso. Que tipo de servo sou eu? O que há como propósito neste reino? O que eu desejo? O que você deseja? Qual é a razão que nos faz estar aqui? Jesus tem, nesse momento desse desejo desta mãe, algumas coisas, irmãos, que passa para eles ali a ideia daquilo que realmente era o reino e o que eles, por certo, precisavam fazer para estar enquadrado neste reino. Vejam que quando ele faz, ou ela faz essa pergunta, Jesus responde assim: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhes: podemos. E essas respostas que eram dadas já não era mais da mãe, mas já era dos seus filhos. E naquela hora, naquela resposta, o texto diz que então ele disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E logo após essa afirmativa de Jesus, veja o que acontece com os demais. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Veja que um pedido de uma mãe leva os outros 10 apóstolos a ficarem indignados com aquele que eram seus filhos. Veja que um pedido de uma mãe que não foi sábia na sua petição, no seu desejo, criou um celeuma entre os apóstolos, no sentido dos demais olharem para aqueles que estavam ali de uma forma diferente. Eles estavam indignados por ciúme, porque eles estavam ali sendo colocados pela sua mãe para assumirem uma posição de destaque. E diz o texto que os demais se indignaram. E Jesus, nesta hora, olhando para tudo isto, Jesus disse o seguinte, versículo 26. Perdão, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Vocês sabem que é assim. Os governadores dominam sobre vocês. E os demais que estão ali como sendo os seus subordinados, eles exercem também autoridade sobre vocês. Há um mundo hierárquico lá fora. Mas eu quero ensinar para vocês algo nesta noite. Jesus disse para ele o seguinte:
Não é assim entre vocês, pelo contrário, pois quem quiser tornar-se grande como vós, será esse o que vos servirá, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. E eu pergunto para você nesta noite, que tipo de servo você é? Que tipo de servo sou eu? Jesus chama a atenção dos discípulos. Mas nesse texto nós aprendemos, no versículo 26 e 27, que diz assim: este servo precisa estar pronto para servir. Esse servo, ou este que eu estou desejoso em que manifeste na vida de vocês, é que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, aquele que está desejoso em ser servido, que primeiro sirva. Não será assim entre vocês, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Um dos problemas, irmãos, de conflitos da sociedade, é que existe muita gente desejoso em ser servido, mas não pronto para servir. E nós, como igreja, precisamos entendermos que no reino de Deus todos nós estamos sendo chamados para sairmos dos assentos e fazermos alguma coisa. Não basta sermos simplesmente espectadores que chegamos no culto, sentamos e ficamos ali esperando que alguma coisa alguém possa nos dar, ou que venha uma palavra de Deus somente para nós, porque nós precisamos que Deus fale conosco nesta área específica, para que nós possamos sair daqui felizes e dizermos: Deus falou comigo. Mas Deus falar com você, não mudar a sua atitude, não mudar, tirar você da inércia, não tirar você dessa postura de estar sentado nesse assento, vindo e voltando, esperando todo o tempo que Deus fale com você, e você não reagir ao que Deus falou para você, de nada adiantará. Porque esperarmos e os garçons passem de uma festa para nos servir e ficarmos numa posição ali confortável e comermos da comida que alguém pagou o preço, e temos o privilégio ante um convite que alguém nos fez anteriormente, para que pudéssemos estar ali marcando a data, marcando o dia e dizendo o local deste encontro, e que não pagamos nada por isso, por este convite. Mas após comermos da comida, após o garçom servir, nós estamos ali, comermos e sairmos, e depois muitas das vezes falarmos da comida e falarmos dos garçons que serviram, e não fazermos nada para que algo aconteça, não adiantará. E muitas das vezes nós estamos assim. Recebemos um convite para uma festa, comemos da comida que alguém pagou o preço, recebemos um convite de forma tão prévia, que foi preparado de uma forma timbrada com o seu nome, com o meu nome, e sentamos na mesa, comemos, alguém nos serve, e depois que nós saímos, nós reclamamos da comida em que nós não pagamos nada por ela. Que preço você pagou para reclamar da comida que foi servido com todo o amor? Foi preparado um lugar acolhedor, com iluminação, com assentos, com mesas postas à vontade. Que preço você pagou por aquele banquete? Que preço você pagou por este banquete? Que preço você está pagando por aquilo que está acontecendo aqui? Que tipo de servo sou eu? O servo precisa estar pronto para servir. O servo também precisa estar sendo paciente.
1 Tessalonicenses, versículo 5, versículo 14 diz: rogo-vos, pois, também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Eu já ouvi alguém dizer: pastor, o senhor é tão paciente. Eu te disse tanta coisa e o senhor não vai fazer nada não. Eu disse: nada. Pastor, tu és um homem de Deus mesmo. Mas a primeira vez que eu tive que exortar, que tive que mostrar apontando o caminho, dizendo que a rota era outra, essa pessoa deu as costas para mim. Eu lembro-me uma vez, não foi só uma, foi várias vezes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Uma vez alguém disse para mim: pastor, aqui é assim, é como seringa, só vai num aperto, porque se não der um aperto, pastor, não ouve. E eu, aqui para mim, no meu coração, eu disse: vou começar por ele. E quando eu comecei a apertar, eu não era mais um pastor querido. Eu já não servia para andar com ele. Eu já não servia para dar conselhos. E por vezes ele me deixava na mão. Por vezes ele faltava culto, viajava, não dava satisfação, ia para outras igrejas. Quantos são assim? Mas o servo do Senhor, ele é paciente. E diz o texto que o apóstolo Paulo, ele diz nesta carta ao povo de Deus em Tessalônica: rogo-vos, pois, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, aqueles que andam fazendo desordem na igreja. Pastor, existe desordeiro? Existe. E como é que você conhece o desordeiro? Pela vida que ele leva. Ele não prospera. Ele sofre o dano pela desordem que ele causa. Ele não consegue ser feliz, porque ele muitas das vezes provoca, ele está satisfeito em provocar dissensão. Mas nós precisamos exortar estes pelo caminho do Senhor. E aí diz: console aquele que está de pouco ânimo, aquele que está desanimado. Sustente os que estão fracos. E seja paciente para com todos. Procure ser paciente com estes. Não use de uma maneira para poder levar estas pessoas a desviar o caminho. Mas exorte. Irmãos, quando nós exortamos, nós estamos trabalhando para que essas pessoas sejam restauradas. Nós estamos dando oportunidade para essas pessoas reconhecerem que errou. E aí Paulo, ele fala que o servo, ele tem essa característica de ser paciente. Ele esperar o tempo de Deus. E nós precisamos estarmos esperando o tempo de Deus na vida das pessoas, porque existe o tempo de Deus. Eu estava escrevendo sobre algo e descobri que enquanto escrevia, Deus me fez lembrar da tamareira. Para ela dar os seus primeiros frutos, irmãos, ela vai em média de 80 a 100 anos. Você imagina você esperar o fruto de algo, irmão, que você nem sabe se você vai comer. Mas você planta acreditando que, quem sabe mais na frente, uma futura geração vai poder gozar deste fruto. Quem sabe a futura geração vai usar a graça de estar debaixo dela para poder usufruir da sua sombra. Mas você está semeando. Você não sabe se você vai colher, mas você sabe que alguém vai colher. Isso é bom, irmãos. Você está preocupado com a futura geração. Você está preocupado com aqueles que nascem na fé. Você está preocupado com aqueles que estão ainda aprendendo na caminhada cristã. E nós precisamos cuidar destes, porque aqueles, irmãos, que já estão há muito tempo na caminhada cristã, se não querem, irmãos, não tem o que ser feito. A palavra é ministrada. A pessoa fica inquieta, não entra dentro do coração para produzir paz, mas produz inquietação na alma. Por que produz inquietação na alma? Porque quando começa a produzir, irmãos, é o Espírito Santo mexendo.
E quando o Espírito Santo começa a mexer, só existem duas opções: ou você deita-se aos pés do Senhor e adora o Senhor e diz: Senhor, Tu és santo. Obrigado, Senhor, porque Tu estás falando comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conforme nesse texto aqui que o pastor acabou de ler. Como Paulo diz nesta carta: eu rogo a vocês também, irmãos, que admoeste, oriente os que são desobedientes, aqueles que são os desordeiros, que provocam a desordem na igreja, mas console aquele que está com pouco ânimo, aquele que está fraquinho, cansado, console. Mas, meu irmão, também eu peço uma coisa: sustente os que são fracos e seja paciente para com todos. Não faça acepção de pessoas, dê oportunidade para que as pessoas mudem. Eu conversei com uma pessoa certa vez e disse assim: se eu fosse outra pessoa na sua casa, eu não entrava. Se eu fosse uma pessoa cheia de rancor, jamais eu estaria sentado para conversar com você, para sentar na mesa com você, comer com você, jamais. Sabe por quê? Porque no passado, meus irmãos, eu não agia assim. Embora eu tenha nascido no Evangelho, mas eu guardava no meu coração coisa ruim. Em casa sempre eu digo, lembrando em casa, falando o seguinte: nós não podemos ficar guardando lixo dentro de casa, irmão. Filha, ô Shirley, vamos lá, o que é que tem lá fora? Vai sair, vamos descer, o que é que a gente faz? Nós moramos no primeiro andar. O que é que tem aqui? Aí ela disse: tem lá na área, lixo. Aí eu disse: tá bom, então vou lá e pego. Rebeca, pega lá, me ajuda. Aí a gente pega e a gente desce e joga. Sabe por que a gente joga aquele lixo? Porque se a gente deixar lixo dentro de casa, talvez 1, 2, 3 dias, você suporte. Mas o tempo vai passando, vai chegar um momento que nós mesmos não vamos suportar o lixo. Porque a casa é minha. Vocês estão entendendo? O corpo é meu. O corpo é templo do Espírito Santo, meu irmão. Se você continuar com lixo dentro de você, nem você vai suportar você mesmo. Você vai começar a ter depressão, você vai começar a ter sentimentos, irmãos, tão ruim dentro de você que o diabo vai encher brecha e você vai ficar opresso. E você ficando opresso, de repente você começa a ficar triste. Você já não está mais tendo paz de espírito, porque uma pessoa opressa não tem paz de espírito. Tudo está ruim, porque o diabo está à volta, provocando situações, e você fica irritado com pouca coisa. Já são sintomas de que ali a casa está pesada. Tem demônios trabalhando, não há harmonia, e você percebe que está tudo desgovernado. Aí você não cuida disso. Aí depois começa a inquietar você internamente, você vai chorar. Você não quer mais se relacionar com ninguém. Você começa a dizer que todo mundo é igual. Você começa a machucar outras pessoas que não tem nada a ver com um problema seu. Você começa a transferir responsabilidade. Mas você está com a casa cheia de lixo, mas não teve coragem de pegar o lixo e jogar fora. Aí o diabo sabe o que ele faz? Agora eu vou botar mais uma coisa. Eu joguei a seta, percebi que engoliu, caiu, recebeu. Pronto, caiu na rede. Caiu na rede é peixe. Aí agora eu vou jogar o quê? Começa a jogar tanto problema. Esta pessoa vai ficar tão sobrecarregada que vai ficar agora deprimida, vai ficar agora com aquele estado que vai provocar nela um sentimento de tristeza, e ela não quer mais se relacionar com ninguém. Ela não ama mais ninguém, nada à sua volta presta. Ela começa agora a se isolar e fica agora no estado de depressão. Não arruma mais a casa, não se arruma mais, não valoriza mais nada da sua volta, não dá valor para coisas que ela antes dava, agora para ela aquilo ali não tem mais valor nenhum. Família não presta, igreja não presta, trabalho não presta, ninguém presta. E é assim que o diabo faz. E agora já não tem mais prazer de vir para a igreja. Irmãos, eu conheço muitas pessoas assim, pessoas que abandonaram a fé, irmãos, porque ficaram dando ouvido a Satanás.
E aí a palavra de Deus mostra que o servo, ele precisa perceber que está acontecendo alguma coisa à sua volta. E acontecendo essas coisas, ele precisa ter paciência. Tem horas que não dá, irmãos, para você ficar insistindo. A palavra do Senhor diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso, ser apto ao ensino. E agora você começa a ver que o caminho é este. Porque tem momentos que dá vontade, irmão, mas você pensa nisso, mas eu sou servo. Que tipo de servo sou eu? Eu sou determinado? Jesus falou aqui nesse texto que quem quiser ser o menor, quem quiser ser grande, que seja o menor. Você está determinado a ser o menor? Ou você quer sempre estar por cima? Você sempre está com a razão. Sempre você está com razão. Eu aprendi que na vida é perder para ganhar, irmãos. Se eu quero ganhar, eu preciso perder, porque o amor, ele dobra para não quebrar-se. Meu pai já dizia bem assim, quando um não quer, dois não brigam. Aí meu irmão já dizia assim, dois bicudos não se beijam. Dois bicudos não se beijam, ou seja, alguém vai ter que ceder. E se nós quisermos, irmãos, influenciar as pessoas lá fora, a gente tem que começar a permitir que Deus comece a mudar dentro de nós. Eu estou para servir. Em que eu posso contribuir com o reino? Em que eu posso fazer nesta igreja? Esse negócio de eu estar somente no banco sentado, aqui ouvindo, sendo servido, chegou um momento que não dá mais. Eu estou inquieto e minha alma está querendo fazer alguma coisa. Pastor, presbítero, em que eu posso ser útil? Você já perguntou a Deus, Deus, esta área eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de me envolver nisto, mas eu quero dizer para você nesta hora, alguém certa vez disse assim, Deus começa quando nós começamos. Você precisa começar a falar com Deus, você precisa confessar o seu pecado de orgulho. Você precisa confessar o seu pecado de orgulho. Tem muita gente orgulhosa que não consegue descer um pouquinho. E Deus não opera, irmãos, enquanto estivermos com o nosso coração assim. A soberba é a ruína de muitos homens. Você tem que se colocar. Você tem que vir orar e dizer, Deus, eis-me aqui, Senhor. Isaías, no capítulo 6, você lendo, você vai perceber que ele só pode dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele só pode dizer assim, depois que ele percebeu o seu estado de pecado. Ele diz, ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuro, e eu vi o Senhor. Irmãos, quando ele disse isso, o Senhor envia a cura. O Senhor vai e toca com a tenaz na sua língua. Você sabe o que significa isto? Diga para o seu irmão. Deus deu um freio em todo o corpo. Deus deu um freio em todo o corpo, porque aquele que domina a língua, diz Tiago, este que consegue dominar, domina todo o corpo. Deus manifesta sobre ele a sua graça. Esse passa a ser perfeito. Irmãos, o agir de Deus é tremendo. Quando ele passa a ter essa cirurgia da alma, naquela hora, quando ele percebe que algo acontece, ele contempla ali a glória do Senhor no templo, ele contempla ali, meus irmãos, ali o Senhor passeando com aqueles anjos, manifestando ali, e aqueles anjos que voavam cobriam as suas asas dos pés, com duas asas cobria o rosto. Ali estava ouvindo dizer santo, 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 porque
quando o Senhor está no lugar, quando o Senhor está no lugar, o lugar é diferente, a glória toma todo lugar, toma toda a casa. Quando o Senhor está no lugar, o Senhor manifesta, e nós como sentimos, envergonhados, tristes, porque o Senhor desvenda o véu, e quando Ele desvenda o véu, irmãos, a separação que havia entre a igreja, ou entre o povo, entre a maioria das pessoas que estão lá fora, e o lugar chamado Santo do Santo, enquanto estavam nos átrios, e passa para o lugar Santo do Santo, ali contempla Deus, ali como Ele é, e contempla Deus na sua beleza, na sua santidade. Nós com o nosso estado pecaminoso, não temos como ver a sua glória, e os anjos cobriam com as duas asas o seu rosto, com duas cobriam os seus pés. Sabe por que Ele cobria? Porque aí, irmão, quando nós estamos pisando com determinado lugar, com nossos pés, nós já andamos em lugares profanos, pisamos em lugares que não eram santos, e agora o Senhor não quer que nós possamos chegar na sua glória, na sua presença, com isto que nós estamos, não, irmão, com esse sapato não. É por isso que vamos receber um corpo glorificado, não vamos entrar com esse corpo, irmãos, por isso que vamos chegar no lugar chamado onde está a glória do Senhor, chamado lá o trono do Todo-Poderoso. Nós vamos ver face a face, mas não vamos ver com esse corpo que nós estamos, irmãos. A carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Precisamos buscar vestes novas, precisamos buscar colher os nossos olhos, porque o servo do Senhor, irmãos, ele passa por um tratamento. Ali o profeta só pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Após o processo de Deus de purificação, você quer servir, você quer fazer, você espera que os outros te sirvam, mas você está orando por aqueles que te servem. Você está intercedendo para que aqueles que estão te servindo no altar possam fazer o melhor e estar apresentando o melhor de Deus para você, para seus filhos. Ou você está criticando e não está fazendo nada. 9 horas da manhã, o horário de orar no domingo de manhã, onde muitos já estão retornando. Muitos católicos já fizeram sua missa. Muitos que acordaram cedinhos, como eu via muitas das vezes quando eu estava na igreja do Marcos Freire, lá em Aracaju. Enquanto nós estávamos indo para a escola dominical, os católicos já estavam voltando. Sabe por quê? Porque eles iam lá às 5 horas da manhã fazer as suas orações. E eram tanta gente que eles levavam um banco de casa, porque ficavam na porta do lado de fora. Eles levavam de casa, e às vezes eu ia para a igreja mais cedo, que eu tinha ensaiado no Ministério do Louvor, e eu via que alguns iam passando no caminho. Quando eu ia da minha casa para a igreja, eu dizia bem assim: olha, Chile, para isso essas pessoas estão levando cadeira, porque chegando lá já não tem mais onde sentar. Cedo, irmão, 6h30, 7 horas da manhã, irmãos, aquele povo estava lá para adorar, irmãos, a Virgem Maria. E você 9 horas da manhã, que crente és tu? Está dormindo. Eu não posso estar na igreja para orar no domingo 9 horas da manhã. Eu tenho direito a descanso também. Qual o horário que, se marcasse, você viria? Se nós fizéssemos uma pesquisa e colocasse para você responder, você ia escolher um horário que você não viria de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque para você é só pontuar, criticar, não é fazer. Os outros precisam fazer por você. Quando a dor bater na porta, quando a enfermidade bater na casa do teu filho, do teu pai, da tua mãe, quando a dor bater dentro do teu ventre, aí você vai lembrar que existe Deus, aí você vai lembrar que existe uma igreja, aí você vai lembrar que existe um pastor, aí você vai lembrar que existe um povo que em determinado horário vai estar lá orando por você. Mas você estando bom, com saúde, você não tem condições de chegar até aqui para orar. Sabe por quê? Porque você não tem compromisso com Deus. E é hora de você mudar isto. Que tipo de servo sou eu? Eu sou determinado. Atos 21, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas virgens que profetizavam. Olha só, irmãos.
as 4 filhas virgens profetizavam. Irmãos, casa de Filipe, o evangelista, oh glória, diz que eles ficaram lá. Ao ficarem, ele tinha 4 filhos que profetizavam, e diz que demorando ali por muitos dias, chegando a Judéia, um profeta por nome Ágapo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, olha o que Ágapo disse, movido pelo Espírito Santo, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse até Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazes vocês, meus irmãos, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. O Espírito revelou a Ágapo. Ali envolveu-se com o cinto e diz que o Deus estava revelando, o Espírito Santo estava revelando que o apóstolo Paulo iria ser tomado pelos judeus, o apóstolo Paulo iria ser perseguido, o apóstolo Paulo iria sofrer por causa do evangelho. E Paulo, vendo todos os irmãos chorando, Paulo disse, por que vocês fazem isto? Paulo chama atenção porque eles estavam ali tristes, porque ali havia uma revelação com relação ao que ia acontecer com o apóstolo. E pelo contrário, Paulo não ficou aflito, mas Paulo consola eles. Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão fazendo assim? Não façam isto, porque eu estou pronto para morrer, se preciso for. Determinação. O servo precisa ter determinação. O servo precisa saber a quem está servindo. O servo não pode temer, porque se ele está na posição, irmão, de servir ao Senhor, ele sabe que o seu corpo vai ser tomado por libação, por sacrifício. Deus vai requerer um sacrifício dos seus servos. Sabe por quê? Porque isso servirão de testemunhos verdadeiros de que nós estamos servindo a Ele. Porque Jesus mesmo disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Jesus não mentiu isto. Que tipo de servo sou eu? Eu estou disposto a obedecer a chamada divina? Ou eu estou tendo a disposição somente de fazer o que eu quero? Eu estou disposto a obedecer a chamada de Deus? Ah não, é o homem que está mandando fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a igreja reúne, ela reúne porque crê que Jesus disse, 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Ela toma a decisão porque ele disse também para os seus discípulos, para a sua igreja, que se nós estivéssemos ligando na terra, seria ligado no céu. Aquilo que nós decidimos em concordância. E quando nós dizemos amém, nós estamos selando ali uma palavra, um acordo. E quando nós selamos um acordo com uma autoridade constituída pela igreja do Senhor, nós estamos para fazer aquilo que foi tomado por decisão. E agora não é a decisão minha, não é a decisão do bispo, é a decisão do colégio episcopal, é a decisão da igreja. E se na decisão da igreja eu faço parte dela, eu estou debaixo da autoridade. Eu me lembrei hoje pela manhã, quando estávamos estudando sobre o Espírito Santo, aquele centurião, ele disse, Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade, eu digo aos meus comandados, vai, eu digo, vem, basta uma palavra tua, todo
Todo mundo prega muito sobre esta parte que ele diz: eu digo aos meus comandados, mas essa frase, eu sou homem sujeito à autoridade, eu digo a eles isto. Então, se ele está dizendo eu sou homem sujeito à autoridade, ele está dizendo assim: olha, eu estou dizendo que as pessoas que eu delego autoridade, elas veem em mim, sabe que eu estou também sujeito a alguém que me nomeou, que me constituiu autoridade, e este que me constituiu é maior que eu, e sabe aqueles que não se submetem à minha autoridade, que está desobedecendo uma autoridade maior do que a minha. E esses podem estarem sendo dignos de morte, e esses podem ser dignos de crucificação, segundo o costume romano. Estes podem ser julgados como rebeldes e criminosos. E aquele centurião estava dizendo isto: eu sou um homem sujeito à autoridade, me dão ordem e eu cumpro ordem, eu sou obediente às ordens que me dão, Senhor, porque eu digo aos meus comandados, eles sabem, eles se submetem, sabe por quê? Mas não é por medo de mim, não, é porque eles sabem que eu represento alguém que está acima de mim. Visão, irmão, de autoridade é um princípio para o servo. E quando nós temos essa percepção, a gente consegue, irmão, no mundo espiritual, orar, repreender, colocando as mãos sobre os enfermos, e os demônios se submetem. Sabe por quê? Porque eles sabem que você é sujeito à autoridade, eles sabem que você representa um reino, eles sabem que você representa alguém, eles sabem que você está debaixo de uma autoridade, e Deus é contigo, a sua oração é ouvida. Foi isto que este homem centurião nos ensina. E ele disse para Jesus, e Jesus se admira daquela fé, e Jesus disse: vai, conforme a tua fé, vai que teu criado já está curado. Quando ele chega lá, ele diz: a que hora sucedeu isto? Ele lembra que aquele foi o horário do encontro. De repente você não sabe, irmãos, Deus está dando um livramento porque alguém está orando por você, e alguém de repente pode estar intercedendo por você, e depois, ao saber do que você passou, essa pessoa pergunta: mas que hora foi isto? Esses dias eu estava orando por alguém, e alguém mandou uma mensagem para mim, eu fiquei feliz, e eu disse: eu estava ainda orando por você. E não era uma pessoa que manda sempre mensagem para mim, mas Deus me fez lembrar. A gente se alegra, irmãos, quando nós estamos na posição, não ficamos frustrados porque estamos tristes, porque alguém está com biquinho, porque alguém está assim. Não, nós estamos tristes muitas das vezes, irmãos, por ver a imaturidade das pessoas e não querer ouvir a voz de Deus. Que tipo de servo sou eu? O servo do Senhor, ele submete-se à sua chamada. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Diga assim: Abraão tinha uma fé sobrenatural. Não é uma fé comum, irmãos. Amanhã você planejou fazer algo, você acredita que amanhã tu vai estar em pé para fazer. Quando você vê o tempo de repente mudar, você diz: vai chover. Você crê, vai chover, está visível, o tempo está mostrando nuvem, mas você está chegando numa idade como ele chegou. Ouviu uma promessa de um filho, ser orientado a deixar a sua parentela, ir para uma terra, irmãos, que não conheceu, sem saber para onde é que era. Isso, irmãos, não é para qualquer um, irmãos. E diz o texto que ele obedeceu. Tem pessoas que ouvem tanta coisa. Deus falou comigo hoje, mas Deus vai continuar falando pela sua infinita misericórdia. Tanto tempo, irmão, ele vai continuar falando. Mas até quando você vai ficar endurecendo o coração? Tu és servo ou não é? A quem tu serve?
de servo sou eu. O servo, ele está pronto para servir. Ele é paciente, ele é determinado, porque ele obedece à voz de Deus. Mas este servo, ele jamais se envergonha da sua missão. Ele não está preocupado porque está fazendo isto, porque os outros não vão acreditar. Irmão, se formos olhar para Noé, ele não iria mexer nenhum pauzinho para construir aquela arca, irmãos. Ninguém esperava a chuva, mas ele sabia o que Deus tinha falado a ele. O servo, ele tem convicção da voz de Deus. O Senhor falou, Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, ela ouve a minha voz e eu as conheço. Este servo não se envergonha da sua missão. Romanos 1, versículo 16, o apóstolo ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Eu não me envergonho, eu não tenho vergonha deste evangelho, porque é o poder de Deus para transformar. Sabe por que muitos crentes se envergonham do evangelho? Porque muitas pessoas não pregam o evangelho. Sabe por que muitas pessoas são soldados camuflados no trabalho, na escola, não diz que é cristão? Sabe por quê? Porque se envergonha do evangelho, porque o evangelho que ele veste não é o de Jesus. A roupa que ele está vestida não são vestes brancas. Ele não está numa postura de alguém que é visto como servo de Deus, e ele tem vergonha porque o mundo sabe quem é e quem não é. Eu conversei com uma pessoa, entrou uma pessoa na igreja. Aquela jovem, certa vez, ela me abriu o coração para mim e me contou um pouco da história da vida dela. E quando ela me contou a história da vida dela, eu fiquei perplexo, porque eu não imaginava que ela estava num estado tão terrível de pecado. Eu guardei aquilo que ela falou para mim, porque existem coisas que quando as pessoas falam, a gente tem o cuidado de guardar, porque ela falou a mim. E após ela falar aquelas coisas, entrou depois de um período, a gente tratando aquela jovem na igreja, entrou uma pessoa na igreja e ela disse: essa pessoa aí, ela não é uma pessoa comum. Eu disse: o que é que você quer dizer com isso? Ela disse: pastor, eu vivi e sei. Como é que você sabe? A gente que viveu e que está vivendo no mundo lá fora, quando a gente olha nos olhos, olha as pessoas, a gente já tem a leitura se a pessoa é lésbica ou não. E ela falou isso para mim. A gente conhece, irmão, mundão. Os espíritos, lá fora eles dizem, a aura é diferente. Você já viu essa frase? Mas os espíritos que rondam, que tomam essas pessoas na prostituição, faz com que eles mesmos no olhar, quando eles se veem, Satanás se encarrega de fazer isso. Aí você para ver um crente, ele vai numa loja comprar, as pessoas olham para ela assim e dizem: você é crente, né? Você disse: eu logo vi. Aí tem um que diz assim: Pai do Senhor. Já aconteceu isso com você? Crente conhece crente. Pai do Senhor, meu irmão. Aí você diz: ore por mim. Aí qual é o seu nome? Contatos rápidos na rua. Às vezes numa empresa que você vai resolver um negócio. Já passei por uma situação dessa assim, em alguns lugares que eu fui resolver. Eu fui resolver um negócio de uma empresa aqui no Rio Grande do Norte. E eu fui no Tribunal de Contas, e quando cheguei lá, o rapaz chegou para mim e disse: Pai do Senhor. Eu nunca vi ele. E trocamos umas palavras lá e a gente ficou feliz, né? Qual é a sua igreja mesmo? Tão bom, irmãos, você ser identificado como homem de Deus, como mulher de Deus. Você se sente feliz. Se isso não está acontecendo na sua vida, veja que tipo de servo você está sendo, a quem tu estás servindo. Dê um basta nisso. Tome uma decisão, fique de pé agora em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa palavra, porque o Senhor está procurando em você. Deus quer levantar um líder. Este líder que Deus quer fazer em você, Ele só vai fazer quando você se colocar como servo. Talvez você está falando: ninguém está me vendo.
Eu queria fazer determinada coisa na igreja, mas você precisa ser este que o Senhor está procurando nesta noite. Qual o líder que o Senhor quer formar? Qual o tipo de pessoa que Deus quer levantar? O Senhor está procurando obediente como Abraão. O Senhor está procurando paciente como Jó. O Senhor está procurando amoroso como João. O Senhor está procurando corajoso como Josué. O Senhor está procurando este que é de confrontar aquele que está realmente vendo na posição de precisando de uma palavra para poder levar você a conhecer ao mundo espiritual, como o apóstolo Paulo fez. O Senhor está querendo levando você a ser também controlado. O Senhor está querendo fazer como fez na vida do apóstolo Paulo. O Senhor quer fazer como fez na vida de Enoque. Você vai ser um homem que está agindo, irmãos, com piedade, e quem sabe Deus vai estar tomando para si a sua vida, pela manifestação de Deus, pelo fruto do Espírito que está sobre você. Nesta noite eu quero orar, finalizando este culto, apresentando a sua vida diante de Deus. Venha aqui na frente em nome de Jesus. Se você quer se colocar como servo que precisa de uma mudança nesta noite, porque você não se colocou para servir ainda, talvez você está aí esperando somente ser servido. Você está esperando que o garçom comece a ir até você. Você está esperando que o anjo vá até você. Mas agora o anjo do Senhor, que sou eu que estou dizendo a você nesta noite, está te chamando e confronta você nesta hora a uma tomada de posição. Eu quero chamar você aqui na frente para tomar uma posição de servo, para se colocar dizendo: Deus, eis-me aqui, Senhor. Deus, eu quero ser usado, eu quero ser corajoso, eu quero ter o poder de levantar minha mão, Senhor, para orar, para as pessoas ouvir a minha oração e ver que sobre mim tem o poder do Teu Espírito Santo, pessoas sendo curadas, Senhor. Eu quero cantar diferente, eu quero cantar com unção, porque não basta cantar bonito. Alguns têm visto o louvor é bonito, mas falta unção. Alguns têm visto uma pregação, talvez não tem unção. A unção precisa vir, porque o poder de Deus está sobre aquele que se coloca agora como servo. E nesta noite eu quero orar por você em nome de Jesus. Vem à frente. Deus está te chamando nesta noite. Que tipo de servo sou eu? Que tipo de servo é você? Deus está te confrontando. Eu estou aqui confrontando você pelo poder do Espírito Santo. Eu não estou falando isso de mim mesmo, mas eu estou falando porque a hora de Deus é chegada na sua vida. Você não vai poder se envergonhar naquele grande dia, porque o Senhor vai perguntar: onde estão as suas mãos? Quais são as suas mãos? O que você fez? Os seus talentos, diz o Senhor. Ah, Senhor, eu sei que Tu és. Disse aquele homem, pegou um talento. Senhor, eu sei que Tu és severo. Tu és severo. Tu ceifas onde não plantaste. Olha só, disse o que? Que o Senhor é injusto. E eu com medo enterrei. Eu com medo enterrei, Senhor. Está aqui o meu talento, o meu único talento. Ah, um só. 500 anos, irmãos, guardando o talento. 10 anos de igreja, 10, 5, 20, não importa. Aleluia. Glória a Deus. 20 anos de igreja, não importa. Um talento. Ah, eu vou guardar isso aqui. É isso aqui, Deus. É isso. Vou guardar. Ele guardou. Quando chegou no grande dia que o Senhor foi prestação, irmão, vai haver prestação de conta. Eu temo isto. Eu temo isto, irmão. Irmãos, a palavra de Deus diz que vocês devem orar por mim. Vocês devem ter cuidado para comigo, porque eu vou prestar conta pelas almas de vocês. É por isso que eu estou orando assim: Jesus, não quer conserto não? Leve. Não quer conserto? Leve, porque eu não vou dar conta dessa. Não quis ouvir? Tire. Tire, Jesus. Tira, Jesus. Vamos começar a casinha do zero, Jesus. Se necessário for, Senhor, faz isto. Eu tenho dito ao Senhor. Não estou preocupado com relatório. Eu estou preocupado com uma coisa, com um relatório que eu vou dar nos céus. Eu vou ter que prestar conta. Não quer ser exortado, não quer ser corrigido. Jesus, Tu disseste a este povo: eu não falo para eles assim, eu falo por parábola, para que eles vendo não vejam, para que eles ouvindo não ouçam, para que eu não os cure, disse Jesus. Porque este povo me ouve de mau grado. Agora vocês, eu falo
eu revelo os segredos do reino. Aí Jesus começa a contar sobre a parábola ali que ele fala, irmãos, da semente. Aí ele começa a explicar. Aqui caiu entre espinhos, aqui caiu entre pedregais. Ele começa a discorrer ali aquela parábola do semeador. Mas ele disse que aqui caiu em boa terra, produziu a 30, 60 e a 100 por um. Ou seja, aqui caiu em boa terra, olha só, ele produziu a 30, 60, a 100 por um. Onde está os 30, pelo menos, o mínimo? Onde está os 60? Onde está os 100 por um destas vidas? A culpa é nossa. Que semente estamos plantando? Que tipo de servo sou eu? O mundo está sendo preparado para um reset. Você sabe o que é isso? Esse reset que vai haver no mundo, você sabe o que é? Está programado, irmão, para zerar as contas. Está programado para zerar tudo. Quem tem dinheiro, quem tem fortuna, vai botar a mão na cabeça. Ninguém vai poder se apoiar em nada, vai depender tudo do governo central, do governo mundial. Vai comer todo mundo na mão do governo mundial. O que é que está reservado para este mundo, irmãos? Mas para o povo de Deus eu sei o que é que está reservado. A promessa de um novo céus e nova terra. A promessa do grande dia, do arrebatamento da igreja do Senhor. Alguns estão falando já no carnaval do Apocalipse, até no carnaval, a voz de Deus está chegando para dizer: se arrependam, se arrependam. Não tem para onde fugir. Se sair das igrejas, sair dos templos, vai para o carnaval. No carnaval lá, Deus vai falar. E alguns vão ficarem lá, dizendo: nem aqui eu consigo me esconder. Porque não tem para onde, disse Davi, para onde eu irei do teu espírito. Você se trancar na sua casa, botar a cabeça no travesseiro, você vai sonhar. E os sonhos você vai dizer que é pesadelo, mas não, é Deus. É Deus dizendo: desperta, acorda. Você não tem medo da eternidade sem mim? Isso é o mínimo que você está vivendo hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, peço aos presbíteros que desçam do altar e coloquem a mão sobre a cabeça deles. Oração de libertação. Senhor, em nome de Jesus. Libertação. Ele canta lá Deus Santo. Senhor, é hora de confronto. É hora de confronto, é uma batalha espiritual, irmãos. É uma batalha espiritual que a gente está vivendo. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja, levante as mãos. Não fique disperso, não, viu? Ele canta lá Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a libertação. Senhor, profeta, ele teve experiências contigo na tua casa, Senhor. Senhor, não basta ser crente, tem que ser diferente. Deus, não basta estar na tua presença, Deus, aqui ouvindo, sendo servido. O Senhor está levantando, meu Deus, novos crentes, servos, cristãos. Senhor, em nome de Jesus, é a libertação dessas vidas, Pai. Pai, existem áreas que estão impedindo. Se for finanças, meu Deus, começa agora a desamarrar. Que as finanças comecem a prosperar. Que haja fidelidade no dízimo das ofertas. Pai, que haja, meu Deus, libertação, Senhor. Meu Deus, em tudo quanto, Pai, da avareza. Meu Deus, que todo sentimento de ódio, que todo sentimento, Deus, de ira, de contenda, em nome de Jesus, esse demônio nesta vida eu repreendo, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, santifica, levanta, Pai, levanta aqueles que estão caídos, Senhor. A palavra foi ministrada, Senhor. Senhor, que haja amor pelas almas perdidas. Senhor, levante, meu Deus, esses que vieram ao teu altar, vieram com coragem, vieram, Pai, na certeza de que a palavra do Senhor nos achou, vieram na certeza, Deus, que aqui é o lugar de libertação.
Deus, solta as cadeias, liberta, em nome de Jesus. Meu Deus, só vem quem quer algo contigo. Só vem quem recebe, ó Deus, com coração grato. Só vem, Deus, quem quer ser confrontado com os céus e quer receber, meu Deus, algo novo. Senhor, vinho novo, vestes novas. Senhor, que agora, Senhor, levante com autoridade e esta pessoa que chegou aqui no teu altar, meu Deus, possa levantar-se. Senhor, que as orações tenham chegado diante de ti, que quando abrir a boca, a unção esteja ao louvar. Meu Deus, que as mãos ao tocar, meu Deus, venha profetizar, que os dons sobrenaturais sejam evidenciados, que um novo tempo venha para essas pessoas, para a glória do teu nome, Senhor. Que aquele que está fraco e desanimado, meu Deus, agora o Senhor pegue na mão, Deus, que coloque ouvidos, Senhor, ó Deus, sensíveis à tua voz. Meu Deus, que todo embaraço, em nome de Jesus, saia destas vidas, que a libertação alcance, Senhor, porque eu sei que o tempo é chegado, o tempo do Senhor chegou, Pai, e aqueles, Pai, que não querem, aqueles que acham que não precisam, Deus, se porventura está enfermo agora, que o coração comece a arder, meu Deus, que o coração comece a queimar, Senhor, mesmo sem ter vindo aqui na frente, para que perceba, Pai, que a tua presença está aqui, Senhor, que haja, meu Deus, de uma forma sobrenatural nesta vida, porque nós vamos, ó Pai, entrar numa batalha espiritual por esta pessoa, porque esta pessoa pertence ao Senhor, e o diabo não vai levar, Senhor, o diabo vai perder esta alma, porque esta alma, ó Deus, ela está aqui porque tu tens algo, Senhor, mas o diabo tem usado para esta pessoa, e eu quero amarrar toda a força de Satanás nesta vida, e que a partir de hoje, Senhor, uma nova história seja escrita nesta pessoa, para louvor e glória do teu nome. Senhor, eu oro a ti agradecido pela libertação, ó Deus, pela restauração desta vida, em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Podem sentar, meus irmãos. Nosso irmão presbítero Jarson vai dar os avisos.